Meus amados irmãos, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15, terceira parte, até o versículo de número 18. Na noite de hoje, um texto um pouco mais longo, vai exigir um pouquinho mais de todos nós, que Deus continue falando poderosamente ao nosso coração. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15, terceira parte, até o versículo de número 18. Eu passo a leitura do texto indicado com vistas a ganhar o máximo de tempo disponível. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando poderosamente ao nosso coração. Meus amados irmãos, na medida em que eu e você começarmos a cavucar o texto, lido, base da nossa exposição na noite de hoje, precisamos ter em mente que o apóstolo Paulo continua a nos falar sobre vida cristã prática. Ecoa aos nossos ouvidos, na sequência da leitura do capítulo número 2, um clamor que, por sua vez, nos remete ao contexto do primeiro século da era cristã, aos escritos do apóstolo Paulo, mais precisamente aos escritos direcionados à igreja em Filipos. O apóstolo Paulo continua a falar ao coração daquela igreja, na sequência do capítulo número 2, a todos os seus leitores, a importância de nós desenvolvermos a nossa salvação. Salvação esta recebida gratuitamente como um favor imerecido da parte de Deus ao coração dos seus servos. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que a vida cristã prática em desenvolvimento é um testemunho visível, escancarado, explícito da nossa filiação santa com Deus. Se verdadeiramente pertencemos a Deus, se verdadeiramente estamos a caminho do céu de Deus, se verdadeiramente somos filhos de Deus, iremos colocar em prática uma vida cristã genuína. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, sobretudo ao final, precisaremos ter em mente que a vida cristã prática em desenvolvimento é uma preservação ou o testemunho da preservação do poder vivificador do Evangelho. Como é que eu e você experimentamos o Evangelho? Como é que as pessoas próximas a nós experimentam do Evangelho? Nós experimentamos do Evangelho a partir da atuação do Espírito Santo em nós e das nossas experiências estas ancoradas no seu sentido particular nosso com Deus e as Sagradas Escrituras, mas também a nossa experiência entre a comunhão dos da família da fé. Tentando ser mais claro, na medida em que as pessoas olharem para mim e para você, possam ver testemunhado em nossa vida o poder vivificador do Evangelho. Sobretudo, na medida em que eu e você analisarmos o texto em questão, precisamos ter em mente que o Evangelho continua promovendo mudanças radicais. Mudanças não para pior, mas mudanças contínuas para melhor. Em outras palavras, nos conduzindo sempre para uma vida de comunhão com aquele que é a razão da nossa vida, o esteio central da nossa história. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, sobretudo ao final, precisaremos ter em mente que a vida cristã prática em desenvolvimento deve valorizar o tempo disponível. Quanto tempo mais eu e você temos? Quanto tempo mais eu e você
poderemos experimentar nesta esfera terrena, nós não conseguimos mensurar. Jesus Cristo está à porta. O dia do Senhor se aproxima. Se Jesus Cristo não voltar no contexto da nossa geração, certamente mais cedo ou mais tarde, eu e você iremos nos deparar, olhar olho no olho com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Uma das coisas que fica evidente, na medida em que eu e você adentramos ao texto em questão, na procura de aquilo que está no coração de Deus para o nosso coração, percebemos que o apóstolo Paulo continua a nos falar sobre vida cristã prática. Logo, eu não posso avançar na exposição do texto lido sem ter em mente aquilo que o apóstolo Paulo vem falando nos versículos anteriores. Hoje, para ser mais exato, é o terceiro domingo consecutivo que nós estamos analisando o capítulo 2 com base nessa temática. Qual temática? A vida cristã prática, um apelo ao desenvolvimento da salvação. No domingo passado, vimos 4 importantes verdades. A primeira delas, a vida cristã prática em desenvolvimento deve ser vivida sem murmurações. Versículo 14, primeira parte. Dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas fora justamente esta: cuidado com os murmuradores. Cuidado com aqueles que são ávidos, rápidos demais, para potencializar os erros, para potencializar os desvios, para potencializar as falhas. São tardios, lentos demais, para reconhecer o que de bom tem sido feito. Os murmuradores não atraem as bênçãos de Deus. Eles conseguem atrair para si disciplinas divinas, disciplinas do coração de Deus. Atraem para si juízo divino e alcançam estes juízos não somente as suas respectivas vidas, mas também tendem a alcançar todos aqueles que estão ligados, jungidos a estas pessoas, tidas nas páginas das Sagradas Escrituras como murmuradoras. A vida cristã prática em desenvolvimento deve ser vivida sem murmurações. Certamente, eu e você passamos por muitas lutas, muitas dificuldades no transcurso da nossa caminhada de fé. Mas precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus, superando todos os nossos desafios, todas as nossas lutas, todos os nossos medos, todas as nossas dificuldades. E isto nós devemos fazer sem murmurações. Em segundo lugar, naquela noite nós vimos que a vida cristã prática em desenvolvimento deve ser vivida sem contendas. Aqueles que verdadeiramente experimentam de uma vida cristã genuína, eles nunca serão promotores da desunião, de intrigas, de discórdias, de facções no interior da igreja ou independentemente do lugar no qual estejam inseridos. No final das contas, a vida cristã prática é uma vida que promove a união, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, a saber, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vivem vida cristã prática genuína, em desenvolvimento, eles nunca serão promotores de contendas, de facções, de discórdias, de intrigas no contexto da igreja. Dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas saltou aos nossos ouvidos. Qual? Que tipo de instrumento é você? Você é daqueles que apazigua a intriga, a discórdia, a dissensão? Ou você é daqueles que coloca mais lenha na fogueira? Paga para ver a casa ruir. Paga para ver a casa desmoronar. Que tipo de instrumento é você? Se verdadeiramente você é um servo de Deus, vivencia vida cristã genuína, você nunca será um instrumento de contendas, divisões, intrigas ou facções. Em terceiro lugar, naquela noite nós vimos que a vida cristã prática em desenvolvimento deve ser vivida de modo irrepreensível. Versículo número 15, primeira parte. O caráter irrepreensível dos filhos de Deus, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que vivem vida cristã prática genuína, deve ser uma marca de todos nós. Nós quem?
Nós que nos identificamos como filhos de Deus. Como é que eu e você nos identificamos como filhos de Deus e nutrimos em nós um caráter repreensível? A todo instante nós estamos sendo passíveis de repreensões, de correções, correções morais, correções espirituais, correções em todos os setores da nossa vida. De modo que, na medida em que as pessoas olharem para nós, possam se sentir estimuladas cada vez mais à pessoa de Cristo Jesus. Na medida em que tiverem acesso, não somente ao nosso discurso verbal, mas às obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, não venham encontrar em nós faltas, erros, pecados, que nós tenhamos uma vida pura, uma vida no seu sentido mais pleno e irrepreensível. Esta é uma das características que deve marcar a vida de todo cristão genuíno. A vida de alguém que vive vida cristã verdadeira, genuína. Em quarto lugar, naquela noite nós também vimos que a vida cristã prática em desenvolvimento deve ser vivida com sinceridade. Versículo de número 15, segunda parte. Eu e você não temos permissão ou liberdade à luz das Sagradas Escrituras para a hipocrisia. Dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas saltou aos nossos olhos, ecoou aos nossos ouvidos e espero que tenha adentrado aos nossos respectivos corações. Não sejamos hipócritas, sejamos verdadeiros, sejamos sinceros. E esta sinceridade precisa ser uma sinceridade ancorada nas Sagradas Escrituras. Eu e você conseguimos mentir uns para os outros, conseguimos nos esconder uns dos outros, mas eu e você jamais conseguiremos nos esconder daquele que tudo vê, daquele que tudo controla, daquele que tudo conhece. Deus está vendo as profundezas do nosso coração. Deus consegue sondar as profundezas da nossa mente. Vida cristã prática, o esteio central da nossa vida, da nossa trajetória de existência. Na medida em que eu e você avançamos na leitura do texto do capítulo número 2 da Epístola aos Filipenses, percebemos que o apóstolo Paulo continua a nos falar sobre vida cristã prática. Logo, eu não poderia dar outro tema ao texto em questão a não ser este: a vida cristã prática, um apelo ao desenvolvimento da salvação. E para a noite de hoje, mais algumas lições importantes, preciosas do coração de Deus para o nosso coração. Em primeiro lugar, na noite de hoje, a vida cristã prática em desenvolvimento deve testemunhar a nossa filiação santa com Deus. Permita-me repetir. A vida cristã prática em desenvolvimento deve testemunhar a nossa filiação santa com Deus. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 15, terceira parte. Olha o que diz o texto. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Início do versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros e, na sequência, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Meus amados irmãos, pergunta: os crentes filipenses não eram filhos de Deus? Eles iriam se tornar filhos de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? A sequência do texto parece nos indicar isso. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer àqueles crentes, no contexto do primeiro século da era cristã: tudo aquilo que eu disse nos versículos anteriores, antes dessas colocações, tinha um objetivo: torná-los filhos de Deus. Só que essa interpretação é uma interpretação muito superficial. Eles já eram filhos de Deus. Eu e você precisamos ter em mente que tornar-se filho de Deus não é algo que eu e você conseguimos pela força do nosso próprio braço. Neste processo, nós não somos os agentes ativos. Nós somos os agentes passivos. Não é eu e você que damos o primeiro passo. Na verdade, eu e você sofremos a ação de Deus em nosso coração, implantando vida onde imperava a morte.
Neste processo, eu e você sofremos a ação, não praticamos a ação. Regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Agora, esta regeneração, esta dádiva de Deus, de plantar vida onde havia morte, portanto em nós Ele fez isso, precisa ser testemunhada com as obras das nossas mãos e o trilhar dos nossos passos. É como se o apóstolo Paulo quisesse lembrar aqueles crentes filipenses, bem como a todos os seus leitores posteriores, entre os quais nós nos enquadramos na noite de hoje. Vocês já são filhos de Deus, sim ou não? É claro que sim, diríamos em nosso coração, ou estamos a dizer e a gritar no interior do nosso coração. E Paulo, por sua vez, responderia logo na sequência: então demonstrem isso. Como é que vocês dizem que são filhos de Deus e vivem como se fossem filhos das trevas? Como é que vocês dizem que são filhos de Deus e vivem a se lambuzar nos prazeres mundanos, nos prazeres levianos deste tempo que nos cerca? Vamos analisar o texto. A expressão filho de Deus, ou filhos de Deus, não tem por objetivo torná-los, no sentido de que eles não eram, mas evidenciar isto. Eu e você, a todo instante, precisamos colocar em prática a nossa vida cristã, de modo a evidenciar a nossa filiação não maligna, mas a nossa filiação santa. Com quem? Com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, o Deus redivivo, o Deus encarnado, diz o texto, filhos de Deus, inculpáveis. E a ideia de inculpáveis, à luz do original, nos remete ao contexto do Antigo Testamento, dos sacrifícios em que os animais eram oferecidos a Deus sem mácula, sem mancha, sem defeito. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte aos crentes filipenses: todo o meu esforço, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu ensinei atrás, tem por objetivo fazer com que vocês possam evidenciar cada vez mais a filiação não maculada, a filiação santa, a filiação perfeita, a filiação sem defeito para com Deus. E isto, disse o apóstolo Paulo, que os crentes deveriam fazer não num casulo, não num aquário, não numa redoma de vidro, mas no meio de uma geração pervertida e corrupta. A expressão pervertida nos remete à ideia de comportamento imoral, devasso, promíscuo, leviano, libertino. A expressão corrupta aponta-nos para a ideia de alguém que se vendeu, que se corrompeu, que se maculou. Aqui o texto está a nos lembrar de uma geração que virou as costas para Deus. Ontem, em especial, na programação dos homens, nós falávamos no contexto da nossa reunião da UPH, que o mundo anda muito estranho. E parece-nos que cada vez mais o mundo caminha para a volta de Cristo Jesus. As situações globais, os movimentos políticos, geopolíticos, a frieza espiritual, a falta de amor, a falta de cumplicidade, a falta de empatia. Meus amados irmãos, vivemos dias profundamente angustiantes. Cada vez mais o ser humano tem se tornado um objeto descartável. As pessoas andam se matando, tirando a vida umas das outras, como se estivessem rasgando um pedaço de papel ou descartando uma coisa fútil, banal, trivial, sem importância. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Pergunta: que tipo de vida cristã você tem vivido? Na medida em que as pessoas têm acesso à tua pessoa, na medida em que as pessoas que se relacionam contigo têm acesso às tuas palavras, aos teus comportamentos, ao teu modo de agir, ao teu modo de reagir, o que é que fica evidente? Que tipo de vida cristã você tem vivido? Nos dias atuais, é cada vez mais comum nós ouvirmos falar de pessoas que tratam a igreja com descrédito.
Isso sempre existiu. Mas parece-nos que, na medida em que o tempo vai seguindo o seu curso, isso está sendo cada vez mais potencializado. Houve um tempo em que se falava que era um indivíduo cristão, trazia sobre si respeito, trazia sobre si uma certa moralidade. Nos dias de hoje, é sinônimo de corrupção, de lavagem de dinheiro, de pessoas ingênuas, sem crédito, descrédito. Por causa do quê? Por causa de uma vida cristã leviana, que tem sido encabeçada por muitos, não fora da igreja, mas dentro da igreja. E o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja marcada por intensas perseguições. Perseguições externas e perseguições internas. Conflitos externos, conflitos internos. E o apóstolo Paulo, então, não perde a oportunidade de lembrar aqueles amados irmãos, num primeiro instante, e a todos os seus leitores posteriores, dentre os quais nós nos enquadramos. Vida cristã prática em desenvolvimento deve testemunhar a filiação ou a nossa filiação santa com Deus. À luz do apóstolo João, na sua primeira epístola, existem os filhos do diabo e existem os filhos de Deus. Quem é o teu pai? A quem você está filiado? Se você tem Cristo Jesus como o centro de sua vida, se você tem a Deus como centro das suas atenções, isto não vem de você mesmo. Primeira epístola de Paulo, dirigida à igreja de Corinto, capítulo 12, nos diz que nós não podemos falar Senhor Jesus, se não for pela atuação e intervenção do Espírito Santo em nós. E o Senhor Jesus ali está muito mais do que uma simples pronúncia, mas o reconhecimento de sua autoridade sobre nós. Se você reconhece que Jesus Cristo é Senhor, a autoridade sobre tua vida, sobre tua família, sobre teus sonhos, sobre teus projetos, sobre o teu futuro, sobre o teu presente, sobre toda a tua vida, verdadeiramente você é um filho de Deus. Mas se por um motivo ou outro você não reconhece isto, você é filho de qualquer coisa menos de Deus. A vida cristã prática em desenvolvimento deve ser testemunhada ou deve testemunhar a nossa filiação santa com Deus. Em segundo lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento deve ser um testemunho notável. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 15, na sequência. Olha o que diz o texto. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Isso daqui é extremamente interessante. A expressão na qual é um pronome relativo, e que por sua vez resgata uma expressão da oração anterior, projetando afirmações na sequência. E o que ele resgata anteriormente? Resgata a expressão geração pervertida e corrupta. Em outras palavras, no meio ou entre essa geração pervertida e corrupta, é que eu e você devemos fazer o quê? Resplandecermos como luzeiros no mundo. A expressão luzeiros aqui nos remete aos astros celestes, estrelas, sol, lua, cometas e coisas do tipo. Tentando ser mais claro, assim como os grandes astros no espaço sideral iluminam a noite, assim também nós, que estamos verdadeiramente em Cristo Jesus, precisamos ser uma luz a brilhar na escuridão que assedia e assola essa geração pervertida e corrupta. Pergunta: que tipo de luz é você? Uma luz que aponta cada vez mais para a devassidão deste mundo, ou uma luz que aponta para aquele que tem o poder de transformar a nossa vida, de nos regenerar, de trazer sobre nós beleza, trazer sobre nós vida abundante? Que tipo de instrumento é você? Quanto mais é escuro o lugar,
mais se faz necessário a luz. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. As pessoas não conseguem entender isso, mas biblicamente falando, é uma verdade, que ecoa de Gênesis a Apocalipse, portanto do início ao fim. Só estão sendo iluminados ou debaixo da luz aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão fora de Cristo, eles podem ser boas pessoas, bons profissionais, bons pais, bons empregados, bons patrões, bons netos, bons filhos, podem ser pessoas ideais em termos humanos, mas eles estão debaixo de densas trevas. Só há um jeito do sujeito, ser humano, ser salvo, na medida em que ele é iluminado pela luz revelada em Cristo Jesus. E aí permita-me aqui fazer uma correlação com a parábola da candeia. Escute com atenção. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós, Igreja Presbiteriana de Itumbiara, vós, todos aqueles que me ouvem pelas plataformas digitais, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou debaixo de alguma coisa que possa ofuscar a sua luz. O alqueire seria como que uma espécie de cesto. Nós não acendemos uma lamparina, uma candeia, uma lanterna ou coisas do tipo e colocamos sobre ela um cesto, ofuscando o seu brilho. Nós não fazemos isso. Na sequência, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. O nosso testemunho, ou o testemunho que ecoa da nossa vida cristã prática, não é um testemunho com fim em si mesmo. Diz o texto, o apóstolo Paulo é claro. Olha, aquilo que eu estou escrevendo e ensinando para que vocês se tornem como luzeiros no mundo. Ou seja, um testemunho notável. Que tipo de pessoa é você lá no seu ambiente de trabalho? Que tipo de pessoa é você nos corredores da igreja? Que tipo de pessoa é você lá no seu ambiente familiar? Que tipo de pessoa é você no comércio local? Que tipo de pessoa é você quando ninguém que te conhece está por perto? Que tipo de pessoa é você quando você está sozinho? Eu e você, no exercício da nossa vida cristã prática, precisamos ser capazes de desenvolver um testemunho notável. E você sabe o que é o mais interessante? Todos aqueles que são verdadeiramente crentes, genuínos cristãos, irão viver vida cristã prática. Eles vão tropeçar porque eles não são perfeitos, mas eles vão viver vida cristã prática. E se vão viver vida cristã prática, desenvolverão um testemunho notável. O teu testemunho é um testemunho notável? As pessoas se sentem mais desafiadas a se aproximar mais de Cristo ao ouvir você? As pessoas que convivem com você diariamente, independentemente do setor no qual você esteja inserido, na medida em que vê o seu comportamento, na medida em que vê o seu modo de falar, na medida em que vê as suas ações e reações, se sentem mais desafiadas a se aproximarem mais de Cristo ou a se distanciarem cada vez mais de Cristo? Terceiro lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento deve testemunhar a preservação do poder vivificador do Evangelho. Olha o que é isso no texto. Versículo 16, primeira parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Preservando a palavra da vida. Que palavra da vida é essa que o apóstolo Paulo está dizendo? É o bom Evangelho. E o apóstolo Paulo diz, olha, a vida cristã prática de vocês tem por objetivo preservar o poder vivificador
desta palavra de vida. Em outras palavras, em outros termos, do bom evangelho de Cristo Jesus. As pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras, as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, a partir da sua revelação especial, na medida em que se relacionam comigo, podem desfrutar desse poder vivificador? Vem de fato mudança de vida? Aqueles que me conheceram antes de eu conhecer o Evangelho, o que eles dizem sobre mim? Realmente, Marcelo, você mudou, e mudou da água para o vinho. Quem te viu, Marcelo, tempos outrora, jamais poderia imaginar o homem que você viria a se tornar. O que dizem sobre você? A tua vida antes do Evangelho e a tua vida depois do Evangelho sofreu alguma alteração? O Evangelho se mostra poderoso, vivificador em tua vida? O apóstolo Paulo está a dizer, na primeira parte do versículo 16, preservando a palavra da vida. Os filipenses deveriam oferecer o Evangelho ao mundo moribundo, pois somente o Evangelho oferece abundante vida. Meus amados irmãos, o mundo grita por esperança. O mundo está à procura desta esperança, de uma paz, e estão a todo e qualquer custo lutando e batalhando para construírem uma paz, nem que seja forçada, às custas da tirania. Nossa paz não está em governos tiranos, nossa paz não está em agentes políticos, a nossa paz está em Cristo Jesus. Somente aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus são capazes de experimentar de vida no seu volume máximo. Isso não significa dizer que a nossa experiência de existência nesta esfera de vida seja fácil. Nós vamos tropeçar, nós vamos cometer pecados, mas o pecado não pode mais trazer ao nosso coração prazer. Não pode mais trazer ao nosso coração alegria. Se por um motivo ou outro, você tem cultivado os teus pecados deliberadamente, cuidado. Porque à luz das Sagradas Escrituras, todos aqueles que vivem vida cristã prática, eles não compactuam mais com o poder do pecado. Terceira importante lição. A vida cristã prática em desenvolvimento deve testemunhar a preservação do poder vivificador do Evangelho. E fazendo aqui uma correlação bíblica, apelando para a boa teologia bíblica, João capítulo de número 1, verso número 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quem é ele? Jesus Cristo. Que luz é essa? Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que tipo de crente é você? As pessoas veem em nós, no coração desta igreja, o poder transformador do Evangelho? Sim ou não? Essa é uma pergunta que todos nós, individualmente, precisamos responder para nós mesmos. E em quarto e último lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento deve ser vivida enquanto ainda temos tempo disponível. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 16 em diante, e todo o versículo 17 e 18. Acompanha comigo a leitura do texto. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, meus amados irmãos, a expressão, o dia de Cristo, remete-nos ao segundo advento de Jesus. Eu cumpro o dever na noite de hoje de te informar, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Hoje, para ser mais exato, neste exato momento, nós estamos mais próximos do dia de Cristo Jesus do que quando nós começamos o culto na noite de hoje. A cada minuto seguido, vivenciado, experimentado, nós estamos caminhando em direção ao dia de Cristo Jesus. Jesus Cristo está à porta.
eu e você iremos mais cedo ou mais tarde nos encontrarmos com Ele. Se Ele não voltar no contexto da nossa geração, certamente eu e você, mais cedo ou mais tarde, iremos nos encontrar com Ele. E aí a pergunta que ecoa inevitavelmente do texto que está sendo exposto é esta: o que você anda fazendo da sua vida? Quais as obras das tuas mãos? Por onde você tem conduzido os seus passos? As suas escolhas, as suas decisões? Antes de vir para a igreja, eu tive acesso a uma reportagem de uma família que estava naquele voo que caiu no contexto da Índia agora recentemente nos últimos dias. O sujeito trabalhou anos e anos em Londres. Ele ajuntou dinheiro. Ele ficou longe dos filhos. Ficou longe da esposa. E depois de ter conseguido juntar um dinheiro suficiente para conduzir os planos pessoais, ele decide voltar, reunir toda a família e tocar a vida juntos a partir de agora. E eles entram dentro daquele avião. E foi uma viagem somente de ida. Você não sabe o dia em que você vai partir para a eternidade. Você pode morrer esta noite. Você pode morrer agora. Eu posso morrer antes de terminar o culto na noite de hoje. Quantos não são os vídeos de pastores que estão morrendo durante o culto? Você talvez não termine a noite de hoje. E a pergunta que surge é: para onde você está vindo? Para onde você está conduzindo a tua vida? Quem é o Senhor da tua história? Você não tem tempo para brincar de ser crente. Você não pode fazer isso com você. Nós não estamos tratando de um tempo transitório. Nós estamos falando de eternidade. De um tempo que não tem fim. Tudo aqui é passageiro. Nós precisamos suar a camisa, acordar cedo, dormir tarde, batalhar, trabalhar arduamente. Mas cuidado para você não jogar fora as coisas que verdadeiramente são importantes nesta vida. A tua família, teus filhos, teu casamento, os teus projetos, de alguma forma, precisam ser sonhados. Mas toma cuidado para que você não venha inverter os valores. Acima de tudo, a tua vida com Deus. Você vai passar. Mais cedo ou mais tarde você vai, assim como tantos outros que estavam conosco do nosso lado e já partiram dessa para melhor. Ou para pior. Para onde é que você está indo? Voltemos para o texto. Preservando a palavra vivificadora do Evangelho. Para quê, Paulo? Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo não tinha o foco em si mesmo. O apóstolo Paulo tinha o foco no crescimento da igreja, no amadurecimento da igreja. É como se ele estivesse dizendo o seguinte para aqueles amados irmãos, e para todos nós na noite de hoje. Meus caros irmãos, continue avançando, continue crescendo, continue amadurecendo no Evangelho, de modo que eu possa olhar para trás e ter a concepção e a certeza de que não me esforcei inutilmente, de que todo o meu esforço, toda a minha dedicação não foi nula. Verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O apóstolo Paulo está na altura do versículo 17 a usar uma ilustração, uma figura de linguagem que nos remete ao contexto sacrificial do Antigo Testamento. Ele trata, basicamente, o serviço, a dedicação, o zelo daqueles amados irmãos filipenses como se fosse um sacrifício a Deus. E ele, nesse processo de sacrifício, é a parte mais insignificante, menos importante. Diz ele, que a minha vida seja como uma libação sobre o serviço e sacrifício da vossa fé. A libação era mais precisamente o derramar de um líquido, óleo, sangue,
ou coisas do tipo, sobre o sacrifício então oferecido a Deus, sobre o animal imolado, sobre o chão, indicando o quê? A entrega verdadeira do adorador. No processo de um sacrifício, nos moldes do Antigo Testamento, todos os elementos têm a sua importância, mas a libação é a menos importante se comparada às demais. Todos têm o seu valor, mas a de menos importância, menos valor é a libação. E Paulo está se colocando como uma libação sobre o serviço e dedicação da fé dos crentes filipenses. Isso nos mostra o quê? Que o foco nunca foi o apóstolo Paulo. Que eu e você sejamos capazes de nos dedicarmos, de nos esforçarmos para que o outro cresça. Para que de alguma forma aqueles que estão próximos a nós se sintam cada vez mais estimulados diante do tempo que é curto, a buscarem cada vez mais ao Senhor Deus. Sequência, versículo de número 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Isso aqui é interessante. O apóstolo Paulo, ele era um mártir. Ele estava pronto a dar a sua vida por amor ao Evangelho. Ele estava pronto a oferecer a própria vida como um sacrifício vivo a Deus. E ele não trata isso com tristeza. Pelo contrário, ele convoca. Ele convida os leitores filipenses a se alegrarem com ele. Assim como ele se alegrava no exercício dedicado da fé dos crentes filipenses como um sacrifício a Deus. Pastor, tem como ser mais claro essa última parte da exposição? Paulo via os crentes filipenses, Paulo via a si mesmo como um sacrifício vivo a Deus. No final das contas, meus amados irmãos, a nossa vida não é importante. A tua vida não é importante. Se comparada ao Evangelho, mais importante é o Evangelho. Mais importante é a vontade de Deus prevalecendo sobre a nossa vida. A vida cristã prática, em desenvolvimento, deve ser vivida enquanto ainda temos tempo disponível. Quanto tempo mais você tem? Quanto tempo mais você ainda vai viver nessa esfera de vida? Você pode se encontrar com Deus na noite de hoje, no seu sentido mais pleno. E a pergunta que surge é: para onde é que você está indo? Onde você vai passar a eternidade? Alguém que vive vida cristã prática genuína valoriza o tempo disponível. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Você tem que acordar cedo, dormir tarde, batalhar arduamente. Mas cuidado, para você não inverter os valores. Mais importante do que os bens terrenos são os bens celestiais. Muito cuidado. Você deve ser um homem dedicado, uma mulher dedicada, mas não perca de vista que para a eternidade nós não levaremos nem a roupa do nosso corpo. Que aquilo que Deus tem conferido a você seja usado para a glória e o engrandecimento cada vez mais do corpo de Cristo, portanto do próprio Cristo, aquele que é a razão da nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículo 15, terceira parte, até o versículo número 18. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? A vida cristã prática, um apelo ao desenvolvimento da salvação. 4 verdades ecoaram do texto base da reflexão na noite de hoje. Primeira delas, a vida cristã prática em desenvolvimento deve testemunhar a nossa filiação santa com Deus. Somos ou não somos filhos de Deus? Precisamos demonstrar isso. E como é que a gente demonstra isso? Vivendo o Evangelho. Segundo lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento deve ser um testemunho notável. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E aquele que vive vida cristã verdadeira, ele vai denunciar Cristo. Ele vai apontar para a pessoa de Cristo. Terceiro lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento deve testemunhar a preservação do poder vivificador do Evangelho. Você já viu ou ouviu afirmações do tipo assim:
eu não vou para a igreja não. Porque se for para ir para a igreja e viver como fulano, beltrano, eu prefiro não ir para a igreja. Se for para ser como aquele pastor A ou B, eu prefiro não ir para a igreja. Que tipo de crente é você? O evangelho em ti mostra-se vivificador ou não? E em quarto lugar, a vida cristã prática em desenvolvimento deve ser vivida enquanto ainda temos tempo disponível. Nós somos ou precisamos encarar a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus. Eu e você não podemos ter a nossa própria vida por preciosa, mas o evangelho por precioso. Se necessário for, vamos cortar na própria carne. Se necessário for, vamos abrir mão daquilo que nos é prioridade em termos humanos. Isto nós precisamos estar dispostos a fazer. Se necessário for, precisamos, assim como o apóstolo Paulo e os crentes filipenses para os quais ele estava escrevendo, dar a nossa vida. Pergunta: qual que é o nível do teu engajamento com o evangelho? Qual que é o nível do teu engajamento com as Sagradas Escrituras? Vivemos num país extremamente favorável ao exercício da fé. Nós temos perseguições? Temos. Mas as objeções, elas são mínimas se comparados a países em que a perseguição é ferrenha. Meus amados irmãos, valorizemos este tempo, porque mais cedo ou mais tarde, a perseguição dura, crua, ardente, violenta, baterá a porta da nossa casa, do nosso coração. E aquele que negar a Cristo Jesus diante dos homens, será negado diante de Deus. Pastor, eu entendi, ficou mais ou menos claro. Mas assim, em termos práticos, o que eu trago para a minha vida? Eu tenho 3 aplicações práticas para a sua vida que amarram todas as pontas da exposição na noite de hoje. Primeira aplicação prática para a sua vida. Se você é realmente filho de Deus, viva como tal. Você é filho de Deus, sim ou não? Você é filha de Deus, sim ou não? Então viva como tal. Não seja mundano, não seja profano. Não empreste os seus lábios, as suas mãos, o trilhar dos seus passos a coisas que são reprovadas por Deus. Se nós somos filhos de Deus, que possamos viver como tal, ou como tais. Segunda aplicação na noite de hoje. A tua vida seja uma proclamação verdadeira do poder vivificador do Evangelho. Que as pessoas, ao olharem para mim, para você, não digam: se for para eu ir para a igreja e abraçar esse tal de Jesus e tiver que viver a vida desse sujeito, eu não quero esse Jesus. Que isso nunca aconteça conosco. Que seja o contrário. Jovem, mulher, adolescente, homem, criança, eu não te conheço. Mas ao ver você, ao ouvir você, a ver seu comportamento, eu percebi que você é uma pessoa diferenciada. Eu percebi que você tem algo diferente em você. O que você tem de diferente? Aproveita, deixa e fala de Cristo Jesus. A tua vida seja uma proclamação verdadeira do poder vivificador do Evangelho. E em terceiro lugar, você não tem tempo a perder. Viva para Deus hoje. Entregue o seu futuro ao Senhor hoje. E quando o dia de amanhã raiar, e se nós estivermos nele, vivamos para o Senhor intensamente. Meus amados irmãos, tem como resumir este terceiro e último ponto, essa terceira e última aplicação? Tem. Nesta vida, meus irmãos, nada é mais importante do que a nossa vida com Deus. Tudo passa, irmãos. Conversa com os mais experientes. Conversa com aqueles que já têm os cabelos brancos, que já experimentaram de muitas coisas nesta vida. Pergunte a eles, sobretudo aqueles que têm um coração verdadeiramente crente. E todos, unanimemente dirão: filho, filha, se dedica ao Senhor. Tudo passa. Passa e passa muito rápido. Eu falava hoje na congregação Filadélfia,
que pela manhã, em Cachoeira Dourada, eu estou com 3,8 em termos de idade. Parece que foi ontem que a minha única preocupação era jogar bola às 3 horas da tarde. O tempo passa, irmãos. E na medida em que o tempo vai passando, nós vamos trazendo sobre nós preocupações das mais angustiantes. O tempo passa, irmãos. O que você está fazendo da sua vida? Para onde você está indo? Você sabe o que é o mais interessante? Essa pode ter sido a minha última pregação. Pode ter sido o meu último culto. Eu vou me deslocar à porta e pode ter sido o nosso último aperto de mão. Para onde é que nós estamos indo? A vida nesse cenário não é brincadeira. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos partir para a eternidade. Para onde é que nós estamos indo? Você não tem tempo a perder. Viva para Deus hoje. Entregue o seu futuro ao Senhor hoje. E se nós estivermos no nosso dia de amanhã ou no dia de amanhã, vivamos para o Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio que temos de te servir. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos vida cristã genuína em todos os setores da nossa vida. Senhor Deus, as muitas preocupações deste tempo nos roubam, ó Deus, a dedicação, nos roubam o zelo, nos roubam o comprometimento com as coisas do Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Não permita que os nossos olhos venham se desviar do Senhor. Na certeza, Deus, de que nada é por acaso, nós descansamos em Ti. Em Cristo Jesus. Amém, Pai.